Boa tarde, amores. Vão chegando aí. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Lá vem os três reis magos, trazem magia, trazem agrados. Eles vêm de terras distantes, trazendo sorte, são nossos aliados. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eles trazem bênçãos da floresta, vêm participar da nossa festa. Derramam lindas flores, cantam cantigas de amores. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Mais uma para os três reis magos. Lá vem os três reis magos, trazem magia, trazem agrados. Eles vêm de terras distantes, trazendo sorte, são nossos aliados. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Trazem bênçãos da floresta, vem participar da nossa festa. Derramam lindas flores, cantam cantigas de amores. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Eram três, eram três, eram três. Eram reis, eram reis, eram reis. Amados e amadas, como é que vocês estão? Que dia auspicioso, hein? Dia dos três reis. Caramba, assim, quando eu me dei conta que dia era hoje, começou a cair assim várias. Deu uma pausada aqui pra mim. Como é que foi pra vocês? O que acontece é que eu tô um pouquinho longe do modem que foi instalado hoje, porque tá muito quente aqui no Rio e eu vim pro ar-condicionado. Então, vamos tocar esse bonde, qualquer coisa eu não pausou para vocês, né? Pelo visto, para mim pausou. O assunto que eu quero trazer hoje aqui para essa nossa roda, travou, né, gente? Desculpa aí. É, é essa vida que a gente criou pra gente, né? Vamos seguir mais um pouco aqui, ver se a gente consegue. Travou novamente, Eli? Tá pau. Eu vou insistir mais um pouco, tá? Se começar a pausar muito, eu mudo de lugar, mas né? Poxa, vamos tentar mais um pouquinho?
Bom, o assunto aqui é constelação familiar, tá? Hoje é dia dos três reis magos. Vão me falando aí se trava, eu mudo de lugar. Vamos, né, tentar mais um pouco ficar aqui. Travou de novo? Pra mim tá ok. Gente, tá normal para uns e não tá para outros. Eu não quero ficar muito tempo aqui. Vamos, tá? Eu vou deixar, vou continuar lendo o que vocês estão colocando. Qualquer coisa eu mudo de lugar, tá bom? Tempo e paciência. Isso. Tá ok agora. Então vamos em frente. Hoje é dia dos três reis magos. Os três reis magos são uma prova de conexão divina. Porque imagina, né? Eles se conectaram com uma força maior que estava chegando no planeta, né? Uma luz. Quando eu falo luz, eu falo de lucidez da consciência, que foi Jesus Cristo chegando aqui nesse plano, né? Se materializando, nascendo, trazendo um novo tempo. E os três reis sentiram essa conexão com essa força, com essa luz que estava nascendo, né? Para iluminar um caminho novo para toda a família humana. Então, assim, é um poder de conexão muito grande dos três reis, né? E eu acho isso muito simbólico desse momento que a gente está vivendo, né? É conexão. A gente está tendo aqui um desafio de conexão nessa live. Hoje foi instalada uma conexão mais forte. Eu senti a chegada dessa conexão virtual de internet. Tudo isso está conectado. Então, eu estou conduzindo já, né, constelação familiar há alguns meses. Eu fiz uma formação durante todo esse ano e a gente pode ver durante uma constelação, durante um trabalho de constelação, cada vez que uma conexão cai, porque o trabalho tem sido feito ao longo desse ano todo de maneira virtual, cada vez que um representante cai, isso é uma informação do próprio campo. Isso tem a ver com uma desconexão ou com uma ausência daquele personagem dentro do sistema familiar daquela pessoa, daquele cliente que está ali sendo trabalhado. Então, essa questão da conexão virtual, essa questão da internet, tem tudo a ver com aspectos de conexão para todos nós, da família humana. Eu sempre tive uma sensação com a internet que a internet materializou uma conexão que sempre existiu. Mas o que aconteceu? Nós entramos numa era que foi se tornando cada vez mais materialista. Uma era de patriarcado, uma era do aspecto masculino, muito focado na materialidade da vida, muito focado na ação, no fazer o tempo inteiro, correr atrás, na disputa. Esse masculino que foi se distorcendo ao longo do tempo, excluiu o feminino. Excluir os aspectos do feminino que são, né, inerentes a homens e mulheres. Isso não tem a ver com gênero, né, com sexualidade, nada disso. Isso tem a ver com princípios de yin e de yang. São energias que habitam homens e mulheres e todo o princípio da criação, né? A energia yin, que é o feminino, a energia yang, que é o masculino, fazem parte de toda a potência criativa do universo. Assim, uma planta tem energia yin e yang, uma pedra, tudo na existência precisa ter essas energias, esses aspectos equilibrados. E o que aconteceu na nossa sociedade é que foi se acentuando um desequilíbrio dessas forças, dessas energias. Então a gente tem se tornado cada vez mais yang, né, e focado numa materialidade que também faz parte dessa experiência de realidade, mas a gente subjugou e a gente excluiu da nossa experiência de realidade o feminino, a transcendência, a conexão, a expansão
de consciência, a expansão de visão, que é uma multiplicidade dimensional, né? Nós somos multidimensionais também. Então a gente tem tanto a potencialidade, a capacidade de focar no aqui e agora, numa coisa só. A gente tem essa potência, isso é do masculino, isso também é importante, mas a gente também tem a capacidade de expandir a nossa percepção, de transcender a materialidade. Isso é do feminino. E o feminino foi excluído, né, da nossa vida, da nossa sociedade. E a gente perdeu muito com essa exclusão. As mulheres também ficaram muito masculinizadas. Elas ficaram também muito movidas a esse yang, a essa ação, a essa luta, a essa... vou devorar o mundo, sabe? Ok, a gente precisou sair de um lugar de submissão, a gente precisou também assumir esse papel, guerrear com os homens, mostrar a nossa força, mas agora está na hora de todos nós aquietarmos um pouco, respirar e abrir essa nossa potência de conexão com algo além, com algo muito maior do que a matéria, porque a matéria é uma ilusão de ótica. Eu já tenho dito isso, né? Sempre que eu posso, eu tenho trazido essa verdade, essa realidade. Matéria é ilusão de ótica. Assim, tudo que parece concreto é composto de 90% de espaços vazios, não existe nada concreto. A gente está o tempo todo materializando a nossa realidade, através da nossa percepção, através das nossas crenças. E esse é o assunto que eu quero trazer aqui pra gente, que são as nossas crenças. O que tem a ver tudo isso com a constelação familiar? Tudo a ver. Porque a gente herda as crenças, né? A gente herda esse sistema de paradigmas, né? De como ver o mundo, de como perceber o mundo, de como acessar o mundo, né? Todo esse paradigma que julga as pessoas, que condena, que nos faz sofrer, que traz uma crença de escassez, de miséria, de infelicidade. Tudo isso a gente herda. A gente herda da nossa família, da família humana, isso vem no nosso DNA, isso vem na nossa memória celular. Então, talvez seja bom eu falar um pouco sobre isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fiquei pensando, tá indo bem, né? A questão da internet aqui, da nossa conexão. Então, vamos seguir o fluxo. Eu fiquei pensando se eu tiraria os comentários ou se eu deixaria. Eu acho que não atrapalha, assim, na medida do possível, eu posso até ler o que vocês estão escrevendo, mas eu quero pedir para vocês, foi sem querer a carinha rindo, pode rir à vontade. Inclusive, assim, a gente também tem que trazer para a nossa vida mais alegria, né? Assim, a gente se leva muito a sério, a gente se massacra muito, é tudo muito sofrido. Vamos trazer mais alegria, vamos nos sentir ofendido menos, né? A gente se sente muito ofendido com qualquer bobagem. Isso tem um pouco a ver com a nossa imaturidade, né? Tudo a gente se ofende, tudo a gente se magoa, né? Ai, magoei. Pode botar a carinha rindo à vontade. O que eu fiquei pensando? Que vocês me ajudem colocando perguntas nessa caixinha onde tem a interrogação, porque eu quero parar e olhar o que vocês estão tendo de dúvida, para a gente poder trocar. Porque essa é a ideia da live, né? Senão eu gravaria um vídeo falando. E a ideia aqui, isso também é importante trazer, eu sentir nessa nossa roda, né, a conexão dessa roda de cura, dessa roda xamânica, e trazer para essa nossa conversa os conteúdos que podem também ajudar a fazer um movimento dentro de cada um de vocês. Porque eu tenho percebido, como facilitadora de constelação familiar, que muitas vezes a pessoa me traz uma questão, um problema, né, que ela quer olhar no trabalho, e na nossa conversa eu já sinto que trazer um pouco de consciência, trazer algumas palavras para essa pessoa, para esse cliente, para esse amigo ou amiga,
já move alguma coisa dentro da pessoa e já traz cura. Então isso tem acontecido diversas vezes, assim. Eu sinto já na conversa que eu tô trazendo alguns conteúdos, que eu tô canalizando alguns conteúdos que até dispensa o trabalho de constelação. Isso é surreal. Às vezes a pessoa vira uma chavinha na conversa que a gente está tendo e nem precisa do trabalho. Então eu falei, caramba, se isso tem acontecido, né, nesse contato direto com a pessoa que vem buscar o trabalho, eu posso fazer algumas lives para virar chaves, né, para trazer insights para as pessoas e talvez a pessoa faça ali um processo de cura como se tivesse participado de um trabalho sem necessariamente ter que estar num trabalho, né? Eu gostaria muito, assim, de proporcionar isso através do meu ser, né? Através da minha abertura, de poder conectar alguma palavra que traga cura para vocês também. Como eu tenho vivenciado curas na minha vida, eu tenho essa pretensão e essa vontade de trazer cura, às vezes numa simples palavra, né? Numa simples conversa. Então a ideia é eu me conectar aqui com vocês. Então você não fica zangada com minhas montagens que faço quando mando pelo direct. Não, o Bernardo está perguntando, não fico zangada com nada. Imagina, seria, né, uma zanga muito fácil, muito boba. Tá tudo certo. Então é isso, gente. Eu vou trazer aqui um pouco esse assunto da herança de coisas que a gente não quer através do nosso sistema familiar. Então como é que funciona isso? Eu não sei se todos vocês sabem, né, o que é constelação familiar. Eu tenho feito algumas lives, né, eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube sobre constelação familiar, mas é pouco, porque a constelação familiar traz algumas leis, não são crenças, são leis, que a gente, na minha opinião, deveria aprender assim na infância, né? No jardim de infância, na escola, porque são leis muito básicas, muito simples, que ao desrespeitar a gente cria muita desordem na nossa vida. Eu estou vendo aqui que tem uma pergunta, eu já vou olhar. O Bernardo pergunta: é necessário ter cautela ao fazer a terapia? Em alguns sites citam alguns cuidados. Ótima pergunta. É muito necessário ter cautela, porque o que é a constelação familiar? A gente vai, né, o facilitador e os representantes vão ter acesso ao sistema, à alma da família daquela pessoa, ao sistema da família daquela pessoa. E isso, para mim, é um lugar muito sagrado e muito delicado. Quando uma pessoa procura um facilitador para fazer um trabalho de constelação familiar, ele está dando a senha do Wi-Fi, do sistema da família. O que é esse sistema da família? É como se fosse um campo unificado, é o campo unificado de consciência, da experiência dessa família. Então, assim, Freud descobriu, né, o inconsciente pessoal, Jung trouxe o inconsciente coletivo, e o Bert Hellinger, que é o criador desse método, antes do Bert, existiam já muitos trabalhos baseados na visualização do sistema da família, mas dessa maneira, como é a constelação familiar, foi o Bert que sistematizou. O Bert Hellinger trouxe o inconsciente de clã, o inconsciente da família. Então, a família humana tem um inconsciente coletivo, mas à medida que isso vai se aproximando de cada um como indivíduo, esse inconsciente vai ganhando força e intensidade de influência e de conexão para cada um de nós. Então, assim, o sistema da minha família, até 7 gerações, é muito presente na minha vida. Então, os indígenas americanos, eles até tinham uma diretriz para cada atitude que eles tomavam, cada decisão, cada atitude que eles tinham, que era pensar até 7 gerações para frente como aquela atitude ia reverberar. Isso é de uma sabedoria muito grande, porque cada coisa que eu faço vai reverberar até 7 gerações.
Depois essa atitude, essa desordem ou essa ordem vai arrefecendo, vai perdendo força. Mas isso fica reverberando porque é natural que o sistema queira trazer a ordem de volta. E existem 3 leis básicas que desequilibram, que desordenam essa ordem, que são as leis, a lei do pertencimento, todo mundo tem direito a pertencer, a lei da hierarquia, quem chega primeiro, né? Existe uma hierarquia, a ordem de chegada, e a lei do equilíbrio da troca entre o dar e o receber. Se vocês quiserem saber sobre essas leis, eu explico. Mas isso aqui é para responder a pergunta do Bernardo, porque está muito na moda a constelação familiar. Ela realmente é uma ferramenta de transformação. Qualquer pessoa que já participou de uma constelação familiar, sem dúvida, se for uma constelação séria, com uma pessoa conduzindo de maneira séria, quem participou ficou impressionado, porque é impressionante como o campo traz as informações das dinâmicas ocultas. Então, assim, tem a aparência do que a gente está vendo, do que a gente conhece, né, dentro da nossa família, e tem as dinâmicas ocultas que ou a gente tem uma sensibilidade e um treinamento sensível para perceber o que está acontecendo por baixo do pano, ou a gente vai precisar de uma ferramenta fenomenológica, que aqui no caso é a constelação familiar. Então a constelação, ela está muito famosa, né? Hoje em dia muita gente fala disso e existem muitos cursos de final de semana, de uma semana. Eu sempre fui a chata da seriedade com constelação familiar. Por quê? Eu conheço constelação familiar há mais de 25 anos. Assim, eu tenho uma grande amiga, a Cida Galego, no Rio de Janeiro, que foi formada pelo próprio Bert Hellinger, e no início do trabalho dela como consteladora, e ela é incrível, eu super recomendo, ela precisava de pessoas para representar. Quando eu tive logo o primeiro contato com constelação, eu me apaixonei, assim, eu falei, gente, o que é isso? Assim, fiquei completamente apaixonada pelo poder de transformação e de cura da constelação familiar. E eu comecei a representar para ela, assim, dias e dias seguidos. Então a gente virava dias e noites, assim, a gente pegava 3, 4 dias para constelar pessoas. Ela estava em treinamento sério, né? Todo mundo passa por esse período de treinamento. Por isso eu comecei já a conduzir há alguns meses, né? Sei lá, desde de agosto, setembro, comecei a conduzir. Estava em treinamento, agora eu já me formei em dezembro. Foi uma formação de 1 ano, né? Que para mim é o mínimo. E eu comecei a constelar muito rápido. Por quê? Porque eu tenho mais de 25 anos de experiência no campo da constelação, como representante e como cliente. Então a constelação familiar já deu reviravoltas na minha vida algumas vezes. Assim, momentos cruciais, onde eu precisava realmente de uma cura, de uma mudança, e eu percebia que tinha uma força que eu não sabia de onde vinha, que era alguma coisa que eu carregava de uma maneira muito profunda, que estava ali não deixando eu dar um passo que eu queria dar. E eu recorri à constelação familiar porque eu já conheço, né? Quando eu percebia que tinha alguma força, que eu não sabia identificar de onde vinha, que era algo inconsciente, que provavelmente eu estava trazendo ou me identificando dentro do meu próprio sistema, e eu ia e fazia a constelação e aquilo tinha uma transformação mágica, né? A sensação que a gente tem com constelação familiar é que aconteceu uma mágica. Só que, como eu falei, né, por isso essa pergunta é muito bem-vinda, tem muitos cursos e aí as pessoas vão, né, se formando rapidamente para ganhar dinheiro. Então, é bem perigoso, assim. Eu sempre fui muito preocupada, nunca fiquei indo para qualquer lugar fazer constelação. Então, assim, minha vida inteira eu me constelei com Cida, essa minha amiga, né, com quem eu faço já há mais de 25 anos, com Sam Storch, que é uma outra referência, hoje é juiz, mas foi, na época, né, há muitos anos, levou a constelação familiar para o sistema judiciário, foi o responsável, né, por um movimento grande que hoje acarretou, por exemplo,
como é que fala? Hoje já tem faculdade, né, de constelação familiar no judiciário, como é que chama? Direito sistêmico, não estou conseguindo lembrar o nome, mas enfim, outra pessoa muito séria. E a minha professora de constelação familiar em TSFI, a Claudina Ramires, né? Também conheci nesse processo de formação algumas colegas muito sérias, com as quais eu também me constelo com tranquilidade, né, dentro dos nossos processos de treinamento, de módulo, de aprendizado, eu pude ver a seriedade dessas colegas. Então, assim, mas isso é muito sério, porque como a Cida fala, a constelação familiar é um bisturi afiadíssimo na mão de um médico. Então, se esse médico não tem muita habilidade, muita experiência e consciência de que o que ele está fazendo é sério, ele vai abrir o corpo de uma pessoa e pode fazer bobagem nessa cirurgia, né? Nessa operação. É uma cirurgia espiritual, não deixa de ser. Porque você está entrando no campo... Você está entrando no campo do sistema família. Entrou uma mensagem aqui, eu fiquei lendo. Uma mensagem de WhatsApp. A Kekel, que é uma amiga... que eu vou fazer a constelação dela sexta-feira, chamando para uma constelação. Enfim, então você vai entrar no sistema da família, né, da pessoa, que para mim é esse lugar sagrado, tão sagrado quanto um corpo de alguém, tão sagrado quanto a mente de alguém, tão sagrado quanto o coração de alguém. E você vai fazer ali um movimento energético, um trabalho de cura, de liberação. Então, é isso. Nossa... Se eu for demorar tanto para responder cada pergunta, foi essa. Então vamos lá, vamos falar sobre essa questão da identificação com aspectos negativos dentro do sistema. Então, a gente recebe do nosso sistema familiar a força da vida, a gente recebe a vida através da nossa ancestralidade e a força da experiência. E esses são os aspectos positivos dessa herança. No entanto, a gente não tem consciência, né, desse presente que é a vida, que é o bem maior que alguém pode receber. E por não ter consciência disso, não ter uma educação, inclusive, que fala, né, desse bem maior que a gente recebe dos pais, que é a vida, a gente não desenvolve essa gratidão pela vida recebida. Então, na minha opinião, a única maneira de equilibrar essa troca entre a gente e os nossos pais, entre a gente e a nossa ancestralidade, é a gente ter consciência do valor desse bem que a gente recebeu a vida. E ter a gratidão na altura desse bem. Porque assim, a gente nunca vai poder devolver um presente como esse, né? Essa é uma das 3 leis básicas do amor. Uma das 3 leis do amor é o equilíbrio da troca. Para existir uma relação saudável e frutífera, a gente tem que equilibrar toda troca na vida. E não precisa ser com a mesma moeda, entre aspas, né? Muitas vezes a gente está numa relação, por exemplo, onde uma pessoa tem mais recurso financeiro e se você não tem o mesmo recurso para equilibrar essa troca dentro de uma relação, não tem problema. Você pode se doar de muitas maneiras, não só numa relação afetiva, mas numa relação de amizade. Você pode, né, trazer, né, como contribuição dentro dessa relação atenção, cuidado, né, ação. Muitas vezes as pessoas dividem uma casa ou dentro de um casamento, uma parte desse casal tem mais poder aquisitivo, a outra parte pode oferecer mais trabalho dentro de casa ou trazer mais cliente para dentro do trabalho do parceiro ou da parceira. Então, assim, o equilíbrio da troca pode acontecer de muitas maneiras. Isso se dá também entre a gente e a nossa ancestralidade. A gente nunca vai ter uma vida para devolver para eles, que é esse bem tão, né, precioso, poder estar aqui encarnado e experienciar, né, a vida, essa experiência de realidade fantástica, onde a gente pode evoluir a nossa alma, nosso espírito, onde a gente pode realizar coisas. Meu Deus, eu não consigo conhecer, não consigo pensar num presente maior que esse. Como é que eu posso devolver isso?
essa moeda, né? Com gratidão. Para mim é isso, assim, eu não consigo ver outra moeda de, né, de troca, de equilíbrio de troca para o bem da vida, senão a gratidão. E a gente não aprende, então o que é que acontece? A gente tem sido muito ingrato com a nossa ancestralidade. A gente não tem noção do valor, por exemplo, da nossa ancestralidade mais antiga, que nem é tão antiga assim, né? O Brasil tem 500 anos, então se a gente, né, o Brasil, né, na chegada dos colonizadores tem 500 anos. Então assim, se a gente quiser chegar só a 500 anos, né, para ser mais recente, a gente está esquecendo os colonizadores, que a gente agora começou a odiar, e também não é legal odiar os colonizadores, né? Isso também traz desequilíbrio e distúrbios para a nossa vida. A gente tem os descendentes africanos que chegaram aqui nesse período, né, de 500 anos. Então, a gente também não reconhece o valor dessa base da nossa construção, da nossa etnia, que é uma mistura de tudo isso. E, amores, a gente tem os indígenas que já estavam aqui. A gente não considera nenhum dos três, né? A gente hoje fala mal, a gente faz piada com os portugueses, inclusive isso é uma fala do próprio Bert Hellinger, do criador da constelação familiar, que diz que o Brasil só vai conseguir encontrar uma harmonização e uma harmonização, pacificação, crescimento, florescimento, tudo, né, que uma nação pode encontrar, quando a gente olhar para essas, né, para essa ancestralidade mais básica, tem outras também, mas essa mais básica, com um mínimo de respeito, com um mínimo de gratidão. E a gente não faz isso. Então, trazendo para o nosso assunto, que é quando a gente se apega a coisas negativas, a gente faz isso também. Pausou, mas já voltou. Pausou, mas já voltou. Então a gente voltou, né? A gente vai assim mesmo. Obter resultados na aplicação da constelação familiar em quadros psíquicos agudos, como a depressão em grau elevado. Sim, porque isso pode estar, a pessoa pode estar conectada com um antepassado. Voltou para vocês? Me falem aí se voltou. Mas voltou? Voltou, tá. Então aí a pergunta é quadros psíquicos, né, de depressão, né? Às vezes a pessoa está conectada com o antepassado. Então, vamos ver como é que a gente explica isso, né? Porque é uma tentativa de explicação que precisa mesmo de uma dedicação e de uma abertura de vocês para compreender, porque é uma terapia fenomenológica. E a melhor maneira de compreender ela é experimentando, né? Experienciando. Mas vamos lá, agora a ideia é a gente tentar entender isso. Então, a gente se identifica com antepassados. O que acontece? Quando uma pessoa dentro da família, por exemplo, quando houve um desrespeito a uma das 3 leis do amor, por exemplo, quando alguém foi excluído da família, quando uma pessoa... Eu estou dando um exemplo, tá? Por exemplo, se uma pessoa depressiva foi excluída da família, se não souberam lidar com essa depressão, e essa depressão muitas vezes é porque a pessoa perdeu um filho e não soube olhar para essa dor, para não sentir a dor, para não entrar em contato com a dor, ela exclui essa história da própria existência. E aí, não entrando em contato com a dor da perda, tentando excluir essa memória, ela começa a ter que lidar com uma depressão. E aí, por não conseguir lidar com a depressão e porque a família não conseguiu lidar com essa pessoa, começa também a ter uma negação, uma tentativa de exclusão dessa pessoa deprimida. Vocês estão me acompanhando, né? Porque não conseguem lidar com aquilo. Ou botam no manicômio, com tratamentos, né? Como existia antigamente, tratamentos com choque, tratamentos desumanos, cruéis, excluem essa pessoa do sistema. Por não conseguir lidar com isso, por uma imaturidade, por uma inconsciência, por não saber o mal que isso vai acarretar para o sistema. Como houve uma tentativa de exclusão,
a energia dessa pessoa que foi excluída, porque é impossível excluir, a energia dessa pessoa fica voltando para o sistema. Voltando para o sistema. Como é que essa energia volta? Um descendente se identifica com esse que foi tentado excluir, que foi tentado tirar fora, foi tentado esquecer para que não fizesse parte. Então, um descendente começa a ter essa conexão inconscientemente. Então, é muito doido. Como é que essa conexão acontece? Isso pode acontecer em qualquer fase da vida da pessoa. Muitas vezes, na fase ainda intrauterina, né? Essa mãe pode ter tido contato ou notícia, ou alguma conexão também com esse antepassado. Isso é uma dinâmica oculta. Isso tem a ver com essa alma que conecta todo o sistema. Então, essa é uma visão também que a gente não está muito acostumado na nossa sociedade, né? Essa visão sistêmica. O que eu faço aqui vai afetar o meu vizinho. Uma borboleta bate asa aqui e faz um furacão na China. Tem uma matança de morcego na China e espalha coronavírus para o mundo inteiro. Essa é a realidade. A gente vive num grande organismo, que é Gaia. E a gente, no nível sutil, no plano sutil, a gente está conectado por uma teia de consciência, de informação. E o trabalho da constelação familiar ocorre através desse campo unificado de informação. Então, no momento que você entra nesse campo de informação da família, da pessoa que está querendo olhar para aquela questão, vem todas as informações inerentes àquele problema que ela quer resolver. Por que aquele problema está ocorrendo na vida dela? Qual é a dinâmica oculta? Com quem que ela está identificado? Né? Qual é o ancestral e qual é a história? E qual é o sentimento desse ancestral? Né? Por que isso trouxe desequilíbrio na ordem da vida dela? E como é que essa energia pode ser liberada? Então tem a constelação familiar convencional. Eu estou vendo que vocês estão fazendo pergunta aí no chat, aqui também, né? Eu acho que eu não consigo ler tudo. Ler aqui e ler lá, né? Eu já vou abrir de novo a caixinha de perguntas. Então, tem a constelação familiar convencional que fala mais desse sistema da família, né? Que fala dessas conexões e com quem a gente está identificado. Para mim, esse é o primeiro passo da cura. Porque se eu não souber com quem eu estou identificada, fica mais difícil eu me liberar, né? Eu liberar essa energia, eu olhar para a pessoa que não foi vista. Então, tem várias palavras de ordem, tem várias frases de ordem que equilibram de novo esse sistema, que é você reintegrar quem foi excluído, é você criar equilíbrio numa relação que está desequilibrada, porque um deu mais do que o outro, na ancestralidade, né? Um deu muito, o outro não deu nada, né? Alguém foi excluído, alguém foi desrespeitado, um irmão mais novo queria ocupar o lugar do irmão mais velho, ou queria ocupar o lugar do pai, da mãe. Você faz essa ordenação. Mas depois que você faz essa ordenação, você precisa liberar essa ancestralidade, porque inclusive o que a ancestralidade mais quer é que você dê um passo novo. Essa tradição que a gente tanto tem valorizado, no fundo, ela acaba se tornando um karma, ela acaba se tornando uma repetição de padrões que já foram vivenciados em várias gerações e que a nossa ancestralidade está pedindo, está clamando dentro da nossa memória celular, dentro do nosso DNA, porque no campo mórfico, não importa se a pessoa está viva ou morta, nós continuamos todos conectados. Essa ancestralidade está pedindo, pelo amor de Deus, que a gente solte esses padrões e que a gente dê um passo novo. Então, aí entra esse tipo de constelação que eu faço, que eu faço também, né? Porque a base é a constelação tradicional, que é a TSFI, Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, que tem um foco muito grande em soltar todos esses padrões, né? Depois que teve consciência, né? E a gratidão para tudo de positivo que a gente recebeu, que, como eu falei,
é a vida e a força da experiência, soltar todos esses padrões que a gente herdou e dar um passo novo, e dar um passo alinhado com a nossa essência, com a nossa vibração original, com o que a gente veio aqui fazer, quem somos nós, quem sou eu, o que eu, Ingra, vim fazer aqui na vida. Então, trazendo um pouco para a minha experiência, eu percebo hoje, assim, olhando, né, para esse momento de conhecimento dentro da terapia fenomenológica, eu percebo que, caramba, eu tô liberando várias coisas do sistema que pulsavam dentro de mim e que nem era meu, que era do sistema. Por exemplo, minha mãe é escritora, minha mãe é poetisa maravilhosa, e minha mãe tinha muito medo de se expor. Não sei se é medo de se expor, mas ela tinha medo de publicar a obra dela. E minha mãe está publicando o primeiro livro dela agora. Eu também herdei esse medo. E eu, há poucos anos, venci esse medo. Curei esse medo de me expor. Eu quero ser transparente, eu quero mostrar a minha fragilidade, a minha imperfeição, a minha humanidade. Eu dei um passo de cura que minha mãe e toda a minha linhagem feminina, e talvez a masculina também, mas com certeza a feminina, recebeu essa cura. Eu fiz, né? Eu dei esse passo de cura que foi de uma necessidade que eu herdei, que nem era minha originalmente, mas estava em mim. A minha avó Celeste, minha avózinha Celeste linda, foi fazer teatro com mais de 70 anos. Também foi um passo de cura, também foi um chamado interno que eu atendi e que tinha a ver com uma herança. Só que agora, por exemplo, eu estou entrando numa área que já é um passo além desses chamados que eu tinha e que eu continuo tendo e que eu continuo apaixonada pela minha profissão de atriz e agora de escritora. Eu estou recebendo um chamado que eu já sinto como algo original da minha pessoa, de Ingra, que é poder ser canal para ajudar as pessoas a se curarem, a fazer esses movimentos de cura, de autocura, de autoamor, de conectar a sua força, seu poder mais profundo, sua integração do feminino e do masculino. Eu sinto que isso é meu e que os trabalhos de constelação que chegam para mim têm a ver com essa harmonização com o masculino, com o feminino, com a potência de gerar riqueza pessoal, né, de ser próspero. Tem chegado para mim esse tipo de trabalho, né, porque eu acho que isso já é da minha pessoa, porque eu tô fazendo um trabalho de soltar mesmo a minha ancestralidade e entender qual é a minha vibração original. Claro que eu vou ter sempre a minha ancestralidade em mim, ela está no meu DNA, né? O planeta está no meu DNA, no DNA de cada um de nós, mas é tão importante quanto a gente fazer o trabalho de curar, né, tudo que está desordenado e que fica interferindo na nossa vida, é a gente também se conectar com o nosso propósito pessoal. O que eu, Ingra, vim fazer nessa vida? Assim, qual é a minha vibração? Vamos olhar aqui de novo a caixinha. Eu quero fazer uma meditação com vocês, viu, gente? Ó, vamos lá. A Vanessa pergunta: é possível trabalhar na constelação conflito entre mãe e filha? Com certeza, assim, é o que mais tem. É o que mais tem, porque, enfim, esse conflito geralmente é herdado. A gente está identificado com outras pessoas no sistema que viveram esse conflito, que não souberam curar e transcender essa dinâmica de conflito, e a gente se identifica com isso, porque é como eu falei, né? É o sistema trazendo tudo que não foi resolvido. Então, assim, para tentar simplificar, tudo que a gente não resolve, o sistema fica trazendo. Porque são trabalhos internos que nós, como sociedade imatura, eu nem vou falar mais infantil como eu falava, é imaturidade, porque a infância é uma fase muito rica da nossa vida e às vezes mais madura do que a fase adulta. Então, assim, na nossa imaturidade, como a gente não olha para as questões que a gente tem que resolver, o sistema fica trazendo na vida lá fora essa questão que a gente não resolveu internamente. Então, quando eu não resolvo, isso é muito da TSFI, gente, que para mim é uma visão muito avançada e muito real da Matrix, né?
Toda vez que eu não resolvo questões com a minha íngra madura e a minha íngra infantil, toda vez que eu não resolvo a minha relação com a minha criança interna, a minha vida vai trazer um estado de conflito entre eu e a minha mãe. Olha que coisa louca. Porque eu não estou pacificando e harmonizando a minha relação com a minha criança interna. Então a vida materializa a olhos vistos para ver se eu olho para isso. Porque internamente eu não estou olhando. No momento que eu tenho paciência, que eu tenho amor próprio, que eu tenho cuidado com a minha criança interna, naturalmente, instantaneamente eu me pacifico com a minha mãe. Olha que lindo que é isso. Isso é uma cura que foi canalizada agora para Vanessa. E que eu espero que isso toque seu coração. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Gente, eu não tô conseguindo ler isso aqui. É TT? Gente, o tamanho da letrinha, meu óculos mágico nem tá aqui pra eu ler. O tamanho da letrinha, assim, olha, é o tamanho de um vírus. Tá dizendo, te amo, Ingra, você sente falta do elenco de Ana Raio. Ai, gente, não sei se é Lelê ou... Ai, tá muito difícil de ler o nome. Não sinto falta não, sinto gratidão, foi uma experiência linda na minha vida. Vamos ver aqui mais pergunta. Obrigada pela pergunta. A Maria, querida, perguntando. Eu apenas quero te agradecer, eu vivenciei essa cura e transformação através da constelação. Cortou é uma energia. Vocês viram que cortou? Eu não consigo ler tudo. É uma energia e eu acho que deve ser incrível, né? Mas a Maria, né, experienciou isso, é muito poderoso mesmo. Obrigada, Maria, pelo seu testemunho. Eulália fala, desesperada para ajudar minhas filhas a saírem de um padrão ruim de relacionamento familiar. Tem como? Então, isso é bem importante essa pergunta, porque assim, do mesmo jeito que a gente, cada vez, eu tenho falado, né? Cada vez que a gente julga o outro, que a gente condena o outro, a gente está se distraindo do nosso próprio trabalho. Da mesma maneira, quando a gente quer salvar o outro, a gente também está se distraindo do nosso próprio trabalho. Então, assim, eu sou mãe, eu sei como é isso, assim, para mim é um trabalho diário de não querer salvar meu filho das coisas, porque o coração de mãe quer salvar o filho e a filha, enfim. A gente aprendeu a ser mãe dessa forma. Só que agora, Eulália, a gente tem que começar a dar um passo novo nesse lugar de ser mãe. A gente tem que aprender que a gente não pode, que a gente não deve querer salvar nossos filhos, porque isso não é possível. O que me ajuda a sair desse lugar de querer salvar meu filho? Primeiro, eu entendi, né? Eu trago uma consciência maior, uma visão maior, que vai além dessa existência. Ou seja, eu sou mãe de Guilherme nessa existência, né? A gente tem uma relação de mãe e filho nessa existência. E eu desempenho o meu papel de mãe da melhor maneira que eu posso. Mas para além do papel de mãe e filho, eu sou uma alma em evolução. E o meu filho é uma alma em evolução. Ele escolheu nascer no meu útero. Isso para mim já é assim, tudo que eu preciso saber. Ele escolheu nascer do meu útero, ele escolheu ser meu filho, porque ele precisa de uma mãe exatamente como eu sou, com todas as minhas limitações e com todas as minhas aptidões. Então, assim, eu sou a mãe perfeita para a alma do Guilherme. Essa alma escolheu nascer do meu ventre. E essa alma também já traçou um caminho que ela precisa viver. E não é um caminho só de flores. É um caminho que também tem muitos desafios. E ela só vai crescer vivenciando cada desafio desse. Então, assim, quando eu entendi isso, ficou muito mais fácil para mim não querer salvar meu filho. Então, eu estou muito atenta ao meu papel de mãe. O que eu, como mãe, preciso dizer para o meu filho?
Eu falo com meu filho sobre morte, eu falo com meu filho sobre a minha morte, eu falo com meu filho sobre tudo isso que eu falo com vocês, o feminino, o masculino. Por enquanto ele não está ainda muito interessado, ok, eu também respeito isso, porque eu era muito rebelde, assim, durante uma grande fase da minha vida, eu queria só o materialismo mesmo, eu queria só quebrar a cara mesmo, eu queria só cair mesmo, e olha como isso foi maravilhoso, de tanto quebrar a cara, hoje eu tô aprendendo já onde tem os buracos, né, eu já tô aprendendo a não ter essa rebeldia autodestrutiva, mas eu precisei me destruir em muitos aspectos, para enxergar que a autodestrutividade não ia me levar a nada, que toda essa minha potência, essa minha fúria, né, essa minha rebeldia poderia estar canalizada para um trabalho de cura, para um trabalho de crescimento espiritual. Mas eu precisei errar muito antes. Se alguém tivesse me amarrado numa mesa, eu estaria até hoje me debatendo, quebrando tudo. Eu precisei da liberdade de me autodestruir para encontrar o meu lugar de autoconstrução e de autocura. Então, assim, tudo faz parte dessa experiência de realidade. Isso aqui que a gente está vivendo não é tão real assim. É um sonho. Quando a gente morrer, a gente vai acordar para uma nova dimensão. Então, a gente precisa descolar um pouco da matéria para entender esse plano maior. Então, assim, eu estou vivendo a experiência de realidade, eu estou vivendo esse sonho, meu filho precisa viver a experiência de realidade dele, né? É uma arrogância achar que eu posso salvar ele, isso é impossível, né? Ele está vivendo a experiência de realidade que ele precisa viver para crescer, para amadurecer como alma, né? Essa é uma de muitas vidas. Eu já tive outras mães, já tive outros filhos, ele já teve outras mães. Eu estou desempenhando um papel de mãe para o Guilherme e estou desempenhando um papel de terapeuta para algumas pessoas, desempenhando papel de atriz para outras, desempenhando papel de amante para outras, desempenhando papel de filha. São papéis. Então, assim, eu busco fazer esses papéis hoje com mais consciência, né? Sem querer ser perfeita, porque não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com consciência. Como eu posso valorizar minhas relações? Como eu posso desempenhar esses papéis da melhor maneira, aprendendo da melhor maneira, né? Então, por exemplo, dentro da constelação, tudo isso é a resposta a você, tá, Eulália? Dentro da constelação, por exemplo, você não pode constelar sua filha. A pessoa tem que dar a senha do Wi-Fi da dinâmica que ela está vivendo. Você não pode constelar outra pessoa, não existe isso. Assim, vou constelar alguém que eu conheço que está precisando. Não. Mas você pode constelar a sua relação com a sua filha. Tudo tem que ser a partir de você. A gente não tem o direito de interferir na experiência de vida, na experiência de realidade de uma outra alma. Mas você pode constelar a sua relação com sua filha, que desencadeou aquele processo que ela está vivendo. Mas isso parte da sua relação com ela. Será que eu consegui te responder? Ai, gente, é muito incrível poder falar sobre isso. Assim, eu me sinto presenteada. Complementando, a Maria fala aqui, complementando, é uma energia incrível e libertadora. É verdade. Eu acho que eu li as perguntas que tá. Ixi, não, tem muito mais pergunta. Vou tentar ser mais rápida, tá? Desesperada para ajudar minhas filhas, saírem do padrão ruim no relacionamento da minha família. É isso que eu acabei de falar, né? Elas podem estar repetindo, elas podem estar identificadas com esse padrão, mas elas têm que procurar essa cura, né? You are so beautiful, was the rule in the clone. Hello from Romania. Was the rule in the clone? Eu não entendi essa pergunta, gente. Em inglês tá bad. You are so beautiful. Thank you. How was the rule in the clone? Eu não sei, não entendi. Se alguém puder traduzir para mim a pergunta da Mônica. Obrigada, Mônica. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. Márcio.
Amei você ter me dado parabéns no meu nível, mas você sente falta de fazer novela? Gente, eu vou fazer Gênesis daqui a pouco. Eu não sinto falta, quer dizer, eu amo fazer novela, mas eu não sinto falta, porque olha quanto trabalho, como eu estou sendo criativa na minha vida, é tanta coisa que eu tenho para fazer. Como a constelação pode estar ligada à educação? De que forma esse conhecimento ajuda na escola? Já existem escolas de educação sistêmica. É total, né? Porque assim, imagina, se você conhece essas 3 leis do amor, essas 3 leis básicas, né? Onde ninguém pode ser excluído, isso já começa na infância. Então nenhum pai vai incentivar o filho, ou nenhum professor, nenhuma professora vai incentivar os alunos nessa visão de possibilidade de exclusão, né? Não vai ter certo e errado. As pessoas não vão excluir seu dom natural para entrar num sistema de educação que é encaixotado, que é a mesma coisa para todo mundo. Porque como é que acontece hoje, né? A pessoa chega criança na escola, inclusive eu costumo dizer que a nossa criança interna é a guardiã da verdade, dos nossos dons, que a gente sufocou nossos dons. Quando a gente começa a ingressar no sistema de ensino convencional, a gente é encorajado a esquecer os nossos dons para incorporar um sistema de ensino geralzão, né? Que é o que todo mundo aprende, é uma coisa padronizada que nos dissocia dos nossos dons pessoais, né? A gente não é trabalhado no nosso dom original. A gente é encorajado a esquecer esse dom. Muitas vezes, isso não dá dinheiro, isso é bobagem. E a gente é enquadrado, né? É formatado, fica todo mundo ali na caixinha. Aliás, eu quero fazer uma meditação com vocês. Que hoje de manhã, quando eu fui fazer minha caminhada, eu recebi tive uma intuição, um insight de fazer uma meditação com vocês, com essa caixinha, né, que a gente se coloca e que a gente passa uma vida inteira dentro dela. Então, a gente não excluiria nossos dons, a gente faria o contrário, assim. Como é que a matemática e o português e a ciência e a geografia se encaixa no meu dom de atriz? Como é que tudo isso serve ao meu dom de escritora? Como é que tudo isso serve ao meu dom de jardinagem, de gostar de mexer com a terra? Amanhã, às 9 da manhã, eu vou fazer uma live com o mestre mateiro Zé Carneiro, que é um homem que aprendeu no mato noções assim profundas sobre a vida. É um homem de uma inteireza interna, porque é isso que a gente tem que entender. A vida não se trata de ganhar dinheiro e ter cargo e ser competitivo e ganhar do outro. A gente também tem essa coisa na nossa sociedade de ganhar, um ganha, o outro perde. Isso é péssimo. Isso é uma coisa horrível que a gente desenvolveu. A gente tem isso nos esportes, a gente tem isso no sistema político. Um ganha, outro perde. Isso aí, gente, tem que acabar. Perder e ganhar não é uma coisa bacana. Isso não é legal. Se as pessoas têm vocação para aquela atividade, se, por exemplo, 3, 4, 10 pessoas têm vocação para a mesma coisa, quer exercer a mesma coisa, junta aqueles 10 e vão fazer isso em grupo. Por que tem que ser um? Isso gera um estado de achar que ele, sendo um naquele cargo ou naquele pódio, ele é melhor que os outros. E o outro que perdeu, isso não é legal, sabe? Aquela ideia da Ubuntu, né? Onde isso foi feito com as crianças. Tem uma história, né, com as crianças africanas, onde uma pessoa botou ali uma cesta de frutas embaixo de uma árvore e pediu para várias crianças, né, falou assim, agora corre, quem chegar primeiro na cesta de fruta vai ganhar a cesta de fruta. As crianças pararam, se olharam, deram as mãos e andaram juntas até a cesta de frutas, porque ninguém queria ganhar aquela cesta de fruta sozinha. Não faz sentido ganhar nada sozinho, não faz sentido ser o primeiro do pódio. A gente ensina para as crianças a ganhar, a gente tem jogos na escola, né? Tem o melhor, o pior, o certo, o errado, a gente tem que parar com isso. E isso tem a ver com a lei da exclusão, né? Assim, a gente não pode excluir o outro, o que tá, o torto, o aleijado, né?
o que tem menos aptidões, esse é o que tem que ser mais carregado no colo. É o que tem que ser mais incorporado na sociedade, né? O bêbado, né? A pessoa que tem menos ferramenta para se aprumar depois de uma queda, é o que tem que ser mais acolhido. E o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente exclui essa pessoa, né? Uma pessoa que sucumbiu a um vício, a um desejo carnal, a sei lá o quê, até uma pessoa, né, que está equivocado e que está maltratando todo mundo, essa pessoa não pode ser excluída. Uma pessoa que rouba, que mata, não pode ser excluída. Não pode ir para um sistema penal desse que a gente faz, né? Essa pessoa tem que ser acolhida e tem que ser trabalhada na alma dela. Ela tem que ser curada. Se ela sai, se ela é excluída da sociedade, se a gente tira ela da nossa visão, isso vai para o filho, para o neto. É isso que a constelação familiar traz. É sistêmico. Não tem como se livrar. Gente, não tem como se livrar de uma questão, de um problema de uma pessoa. Não tem como se livrar. Isso é uma lei. Isso não é uma crença, é uma lei. Então, assim, já começa na escola, né? Assim, não tem como excluir o coleguinha. Pode ser, né, pode ser feio, torto, aleijado, não tem como excluir. Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser amado, né? Então, assim, é o amor incondicional. Aí é isso, né? Em vez de encorajar as crianças a competirem, encorajar as crianças a se ajudarem. Aí tem a ordem de chegada. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Tem o lugar que chegou primeiro. É uma hierarquia. Não é que essa pessoa que chegou primeiro é melhor, mas ela tem que ser respeitada como alguém que chegou primeiro. Meu pai e minha mãe chegaram primeiro, eles chegaram antes de mim. Eles abriram caminho para a minha chegada. Eles merecem respeito. A gente sabe disso, né? A gente aprendeu isso e a gente nem obedece, a gente nem respeita essa lei. Então, como é que pode ser feliz na vida se desrespeita o pai e a mãe? Se alimenta pensamentos de censura, de condenação com o pai e com a mãe, se fica culpando o pai e mãe, como é que vai ser feliz na vida? Não tem como, né? Tá desobedecendo uma ordem, uma lei universal. Aí, né, a ordem de chegada, né? Quem chegou também nas profissões, né? Como é que a gente faz na nossa sociedade? Ah, ficou velho, tira e bota alguém novo. Ou então o colega que chega novo, chega já todo cheio de pose, porque aquele lá, o titio, tá por fora, tá antigo, tá ultrapassado. Gente, esse que tá lá, o antigo e ultrapassado, tem experiência, tem a vivência. Ele pode não saber sobre tecnologia, mas ele sabe sobre a vida, né? E se ele não soube canalizar a experiência, se ele passou uma vida alienado e cometendo equívocos, ele também precisa ser acolhido. E, no mínimo, ele tem que ser respeitado porque ele chegou primeiro. A gente tem que ter essa consciência, porque se a gente não tem essa consciência, isso traz complicação para a nossa vida. Então, eu demoro muito respondendo cada pergunta. É que chegam as respostas, né? E o equilíbrio da troca. Então, tudo tem que ter o equilíbrio da troca. Isso também poderia ser ensinado para as crianças, né? Então, assim, se a gente só recebe ou se a gente só dá, essa relação não se mantém. E, geralmente, quem recebe menos é quem vai embora, quem se sente devedor e vai embora, né? E fica com raiva. Com relação a uma outra pergunta da mãe querendo ajudar as filhas, tem uma coisa que eu já tinha planejado trazer para vocês, que é assim: vocês já tiveram a experiência de querer ajudar alguém e essa pessoa ficar com raiva de você? Vamos fechar os olhos um pouquinho. Vê se vocês lembram de alguma vez que vocês tentaram ajudar alguém, uma pessoa estava precisando, vocês, caramba, fizeram todo o possível, criaram um maior movimento para ajudar essa pessoa e essa pessoa ficou com raiva. Ou então, alguma vez que alguém tentou te ajudar, você precisava e você sabe que lá no fundo você estava com raiva dessa pessoa. Você não entendia, ficou se sentindo até culpado, né? Como às vezes isso acontece com o pai e mãe, o pai e a mãe tentando ajudar e a gente fica com raiva. E se sente culpado porque está
porque está com raiva de alguém que está tentando nos ajudar. Vocês sabem por que acontece isso? Tem a ver com uma resposta que eu prometi a vocês e não dei até agora. É porque a pessoa precisa encontrar a saída pelas próprias pernas. Ela precisa fazer esse movimento sozinha. Ela não pode ser ajudada pelo outro, porque esse fardo é dela. Porque esse desafio é o que vai dignificar a alma dela, é o que vai dignificar a vida dela. Então, muitas vezes a gente fica, né? Quantas vezes a gente vê até outras pessoas contando, isso acontece muito. Poxa, a pessoa estava ali na rua, eu peguei, né? Quem tem dinheiro sobrando, eu comprei, eu dei uma casa para essa pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e essa pessoa me roubou. Ou essa pessoa fugiu, ou essa pessoa... Eu já vi muitas histórias assim. Essa pessoa ficou com raiva, porque a nossa experiência de vida, a nossa experiência humana, ela vai dignificar a nossa alma. Então, o que eu prometi para vocês, que eu não falei até agora, ainda bem que eu me lembrei. Como é que a gente fica sabendo se esse fardo é meu, se é nosso, ou se é de outra pessoa? Como é que eu fico sabendo se a dificuldade que eu estou carregando, se o fardo que eu estou carregando é meu, ou se é de uma tia-avó que eu estou identificada inconscientemente? A resposta é, se aquele trabalho me dignifica, se eu tenho uma sensação de vitalidade e de força carregando aquele fardo, ele é meu. Ele é meu. Eu preciso viver isso. Se vem alguém querer tirar isso de mim, querer tirar essa cruz, parece até que é uma cruz no mau sentido, mas não, isso é a dignidade de uma alma. Isso é o plano da alma, é o que ela veio aqui fazer. Jesus levou a cruz na Via Crucis. Me veio agora essa imagem de Jesus. Ele precisava levar essa cruz. Isso tinha a ver com o propósito de alma dele. Isso dignificou a vida dele. Isso é o que ele veio aqui fazer. Entendeu? Então, assim, se uma pessoa está vivendo uma experiência de escassez, uma dificuldade, e ela não pediu a sua ajuda, e ela não pediu para você arrancar ela daquela situação, respeita. Respeita. Porque a gente precisa entender que um sofrimento, uma dor que a pessoa está vivendo, não necessariamente é ruim para a pessoa. Isso pode ser um processo que vai dignificar a trajetória dela. Isso pode ser o casulo da borboleta, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês. É uma história que está no meu segundo livro. Mas assim, é aquela história do cara que ia passando e viu uma lagarta tentando sair do casulo e ficou com pena. Porque ela já estava ali há um tempão fazendo aquele esforço para sair do casulo. Ele ficou assistindo, ele não aguentou mais e foi ajudar ela a sair do casulo. Cortou com todo cuidado, assim, com todo primor para não machucar a borboleta. E aí abriu o casulo e a borboleta cai. Porque ela não consegue voar. Porque ela precisava fazer aquele esforço, passar pelo processo, tudo é um processo, a gente não está acostumado com isso, mas tudo é um processo. Ela precisava passar pelo processo para fortalecer as asas e voar. Então, assim, às vezes um mendigo, uma pessoa que está ali lambendo o chão, às vezes uma pessoa que está ali passando por uma situação que a gente olha e fala, meu Deus do céu, como é que essa pessoa está aguentando isso? Uma relação tóxica. Ela precisa passar por aquilo para virar borboleta. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, como é que eu vou me portar? Aí tem uma grande diferença da pessoa indiferente, que não dá bola para o que os outros estão... Estou pouco me lixando para o que os outros estão passando. E tem a outra coisa que é, eu olho para isso, eu sinto isso no fundo da minha alma, eu estou pronta para ajudar essa pessoa, na hora que ela precisar, eu estou aqui, ó. Assim, com o colo pronto para receber essa pessoa, mas eu não posso arrancar ela dessa situação. Eu não tenho direito de arrancar ela dessa situação. Ela tem que viver isso. E isso é muito difícil, né, para uma mãe com filho ou com filha, mas a gente tem que aprender isso, né? A dificuldade que a pessoa está vivendo é o que vai dignificar ela. Agora, se eu estou vivendo uma dificuldade que me traz fraqueza, que me traz cansaço, é porque isso não é meu.
isso é do sistema, isso é de alguém, isso pode ser do meu parceiro, da minha parceira, né, de uma relação íntima, é do meu filho, muitas vezes, né, a mãe com esse amor distorcido, esse amor de vínculo. Então, assim, a constelação familiar traz muito essa noção do amor de vínculo. Então, por exemplo, né, os filhos têm esse amor irracional, né, pelos pais, né, porque, claro, a gente sabe que a gente recebeu o bem maior, e na infância, então, que a gente ainda não poluiu tanto a nossa mente com mil crenças, a gente tem isso muito claro, né, a gente recebeu o bem maior do pai e da mãe. Então, quando o pai e a mãe estão vivendo uma situação que a gente sente que é de sofrimento, quando tem uma separação, quando tem uma depressão, alguma coisa, os filhos querem salvar os pais. É o amor de vínculo, é uma fidelidade. Então eles começam a incorporar, né, e a tomar para si responsabilidades que não são deles. Então, assim, hoje eu já identifico quando lá atrás, num sofrimento da relação do meu pai e da minha mãe, eu assumi a responsabilidade. Então é importante, por exemplo, eu digo para o meu filho, você não foi responsável pela minha separação com seu pai. E não é dizer o que acontecia entre a gente, porque a vida de um casal tem que estar sempre ali preservada dentro do casal. Assim, os filhos não têm a maturidade, nem condição e nem preparação para saber da vida íntima dos pais. Não é dizer o que aconteceu na relação, né, do pai e da mãe, não é contar intimidades da relação, mas é dizer para o filho ou para a filha, não tem nada a ver com você a separação. Essa separação é assunto nosso, é assunto de casal, foi coisa nossa. Você não tem nada a ver com isso, né? Não sei se vocês estão entendendo, acho que sim, né? Gente, é muita coisa, né? Eu teria que fazer muitas lives para falar mais sobre isso, porque a gente tá tão equivocado. O papel do clone, como foi a experiência. A Mônica traduziu, obrigada. Foi maravilhoso, Mônica. Deixa eu botar aqui, ó. A Mônica traduziu. Como foi a experiência? Foi muito boa, nossa, colegas maravilhosos. Mas a gente tá aqui, Mônica, falando de constelação familiar. Eu vou começar, gente, eu vou aproveitar, já que veio. Tem muita pergunta, eu não posso nem me distrair muito com outras coisas. Mas eu vou fazer uma live, eu vou desenvolver um trabalho, na verdade, fechar aqui um pouco para falar isso. O meu amigo, Fernando Sampaio, que eu estou dividindo aqui, casa com ele aqui no Rio, nesse período, ele veio perguntar se eu poderia constelar personagem. E aí eu falei para ele, ele é ator, né? Falei, eu não posso constelar personagem, mas eu acho que dá para constelar a minha relação com o personagem. E eu conversei ontem com a minha professora maravilhosa, Clau Ramires, e ela disse que sim, que isso é possível, que ela já fez um trabalho desse. E eu vou começar a desenvolver esse trabalho de constelar a relação do ator com o personagem, porque a gente não atrai um personagem por acaso. Amores, nada acontece por acaso. Assim, uma folha não cai por acaso, a gente não ouve nada por acaso. Então, quem tem olhos para ver que veja, quem tem ouvidos para ouvir que escute, porque é mensagem o tempo inteiro desse universo pra gente. Vamos ver aqui. A Adri falou, não acredito na padronização, mas os sistemas buscam isso. Eles formatam a gente, né? Quem se formou tá formatado, né? Tá todo mundo na caixinha. Vamos fazer a meditação que eu quero fazer com vocês? Você me esclareceu muito, nossa, tem tudo a ver com as relações de aprendizagem. Que compromisso, Adri. Que bom. Aqui, Adri. Tu poderia indicar literatura e esses espaços escolares? Não. Eu vou te falar, eu sei que já tem essas escolas de visão sistêmica, porque eu fiz uma live com Sam Storch, que levou a constelação familiar para o sistema judiciário e hoje já tem faculdade de direito sistêmico. E aí eu perguntei para ele na live, eu falei, meu Deus, essa visão é muito poderosa, é muito transformadora, todo mundo tem que aprender sobre isso, quando é que isso vai chegar nas escolas? E ele falou, já tem no mundo inteiro, né? Então, eu não sei, mas já existe, tem que dar uma pesquisada. Vamos ver mais aqui.
A Luciana falou: se eu me curo dos padrões herdados, essa cura se expande aos meus irmãos? Não. Reverbera, né? Tudo reverbera no sistema. E principalmente para as pessoas que vivenciaram essa desordem lá atrás. Porque, imagina, é uma rede. Então, assim, você move aqui, essa rede balança. Então, à medida que você libera essas dinâmicas, né, que estão travadas, né? Porque o amor, o que é o amor? O amor é a fluência. O amor é a fruição. A vida é amor. Né? O universo é amor, tá tudo em constante movimento. Para mim, a melhor definição de amor é fluência, é movimento, é tudo que é fluido, que obedece essa rede da vida, que obedece essa ordem, que vai no fluxo. Quando a gente trava, e a gente está muito acostumado a travar as coisas, né? Quando a gente tem uma certeza, quando a gente quer travar uma relação, quer travar um emprego, quer travar, a gente tem muita convicção, e a gente quer controlar, a gente quer manipular. Quando a gente começa a travar a fluência da vida, a gente sai do amor e vai pro medo. E a cura é trazer o amor de volta. E automaticamente, quando a gente se conecta com esse algo maior, a gente sai do medo. Porque a gente sai do controle. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Então, voltar aqui para a pergunta, os padrões herdados. Então, quando a gente faz esse trabalho, que a gente libera uma energia que ficou estagnada, que é medo, sempre é o medo, né? A tentativa de controle de alguma coisa, quando a gente exclui alguém, quando a gente, né, tá numa relação desequilibrada de troca, tudo isso tem a ver com controle, tem a ver com medo, tem a ver com querer manipular a própria vida. Então, quando a gente consegue liberar essa energia de controle, né, de troca desequilibrada, de tentativa de exclusão, com desrespeito à ordem de chegada, porque tudo isso é natural. Se a gente seguir o nosso coração, a gente vai viver naturalmente essas leis. E a gente vai fluir no amor, que a gente vai fluir na vida. Toda vez que a gente tenta manipular essas energias que fluem dentro e fora da gente, a gente faz isso e cria o medo, e vive o medo, e manifesta o medo, e trava as energias. No trabalho de constelação, esse medo é liberado, e o amor volta a fluir. Volta a fluir o amor que está contido nessas leis do amor, que são 3 leis simples, né? Então o amor volta a fluir no sistema, essa energia é liberada, e no momento que é liberada, o sistema todo sente. Aí, por que eu falei que os irmãos podem sentir ou não? Porque quem está vivo pode escolher manter a resistência. Então, essa coisa da resistência, gente, é um negócio muito sério. A gente tem que meditar sobre essa questão da resistência. Porque o que é a resistência, né? Se a vida é amor e se amor é fluência, tudo que se opõe a essa fluência é resistência. A resistência, ela precisa da oposição, ela precisa dos opostos. Oposição, opostos. E no momento que você se opõe e fica nos opostos, você não consegue transcender a dualidade. Você fica preso na Matrix. Isso aqui é uma Matrix. Então, ok, eu sei que eu estou numa Matrix, eu estou escolhendo, eu estou arquitetando a minha Matrix o tempo inteiro, eu estou criando a minha própria Matrix o tempo inteiro. Então, já que eu sei que eu estou numa Matrix, que isso é uma experiência de realidade e que ela vai acabar, eu vou desencarnar, sempre que eu puder eu vou lembrar isso a vocês. Então, eu perdi a linha aqui da minha própria Matrix. Sim. Então, já que eu sei que eu estou dentro de uma Matrix, então que eu possa fluir dentro dela. E que eu possa transcender, não negar a Matrix e não dar menos importância. Porque imagina, se eu encarnei para viver essa Matrix, alguma importância ela tem para mim, como experiência. É um sonho longo, né? É um sonho um pouco mais longo do que o sonho noturno. Então, assim, essa experiência é real para mim. E esse corpo faz a experiência ficar mais real ainda. Vocês sabem, né? Assim, como é que a gente...
Como é que a gente interpreta a realidade a nível cerebral, né? Nossos olhos captam luz e o nosso cérebro interpreta aquela captação de luz. Então tem um trabalho interpretativo dentro do meu cérebro. Cada um enxerga uma coisa diferente, de acordo com sua própria interpretação, de acordo com sua própria subjetividade. Percebem como é complexo isso? Então a gente está numa bolha virtual. Isso aqui não é real. Isso aqui é um sonho. Mas a gente tem que se harmonizar com essa ideia de que isso aqui é um sonho. Não menosprezar esse sonho. É um sonho bem importante. Caramba, a gente encarnou para viver esse sonho. Ao trabalho que dá, gente, é encarnar, aprender a mexer essa máquina, essa ferramenta, andar, falar, dominar a fala, dominar a expressão. A gente tem uma vida inteira para esse autoconhecimento. Claro que na nossa sociedade ele já começa tarde, né? A gente perde muito tempo se distraindo, perde muito tempo apontando o dedo para o outro, não fazendo o trabalho interno. Mas assim, a gente está no processo de lembrar quem nós somos. Eu estou começando a lembrar quem eu sou. Claro que foi um processo longo, rico e necessário, mas eu estou começando a lembrar quem eu sou agora com 54 anos. Eu não vou jogar isso fora, gente. Não dá para jogar fora. É muito tempo. Claro que é um piscar de olhos na eternidade, no universo, é um piscar de olhos, mas caramba, eu ralei para chegar aqui, eu não quero jogar isso fora. É uma experiência linda de realidade que a gente está vivendo. E mesmo quando ela é sofrida, ela também é linda. E te vai acordar e vai falar, caraca, que sonho foi esse? Surreal. Por que a gente volta? Por que a gente encarna de novo? Porque é um sonho incrível esse que a gente está vivendo. Vamos ver outra pergunta aqui. Eu tô lendo as perguntas e tô dizendo tudo que eu tinha pensado dizer mesmo, viu, gente? Vamos fazer a nossa meditação? Vamos fazer, ó. Vamos fechar os olhos. Vocês topam fazer a meditação? Uma meditação para a gente sair da caixinha um pouco. Então vamos fechar os olhos. Respirar. Vamos imaginar que a gente está numa caixa. E uma parede dessa caixa é a nossa relação íntima com alguém. Se você é casado, é a sua relação com seu parceiro, com a sua parceira. Ou é a relação com seu filho, com sua filha, ou com seu pai, com sua mãe. Sua relação íntima com alguém. Talvez você esteja sozinho, vivendo sozinho. Pense em alguém que você tem intimidade. E vamos lembrar dessa relação. Como é essa relação que eu estou vivendo? Ela é baseada na verdade? Eu me mostro como eu realmente sou para essa pessoa? Eu digo o que eu realmente sinto? Ou eu não tenho coragem de dizer? Qual é a base dessa relação? Eu acredito no casamento que meu pai e minha mãe me contaram, que é importante. Esse casamento que todo mundo busca, que todo mundo mantém, porque quer parecer bem casado. Eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, como foi o casamento do meu pai e da minha mãe? Ou se eles estão casados hoje? Eles são felizes?
As pessoas que eu conheço que estão casadas, que mantêm um casamento, são felizes de verdade? Fora da foto, sorridente, essas pessoas são felizes? Se essas pessoas não são felizes, se eu sei que elas não são felizes, ou se eu não sou feliz na minha relação, por que eu mantenho essa relação? Por que eu obedeço esse modelo de relação? Agora a gente olha para outra parede dessa caixa. É a nossa profissão. Uma profissão que eu acredito que deva ser a minha profissão nesse momento. Eu gosto do que eu faço? Ou eu escolhi essa profissão porque meu pai achava bom, porque minha mãe achava bom, porque a sociedade achava boa? Por que eu estou nessa profissão? Eu realmente gosto de fazer isso? Tem algum dom que eu esqueci? Tem alguma coisa que eu fazia quando eu era criança, que eu amava fazer, e que eu me perdi no caminho e não consigo mais? E eu tenho medo de assumir esse dom? Qual é a minha relação com o meu trabalho? E se é uma relação infeliz, por que eu mantenho isso? Por que eu ainda acredito que dinheiro pode trazer felicidade? Que cargo pode trazer felicidade? A gente pode tentar lembrar de algum momento na vida que a gente estava bem de dinheiro e, no entanto, não estava feliz. A gente também pode lembrar de alguma história de pessoa com muito dinheiro, com poder, que tira a própria vida porque está infeliz. A gente sabe que não é aí que mora a felicidade. Então, por que eu deixo de viver a minha vida para ganhar dinheiro? Por que eu ainda acredito nisso? Agora a gente olha para outra parede dessa caixa e tem a nossa relação com a prosperidade, com a abundância. A gente pode olhar para o significado real do dinheiro, que é apenas uma moeda de troca. Ela pode ser positiva, não precisa ser negativa. A polaridade negativa é o que separa. A carga negativa dentro da eletricidade é o que separa. A carga positiva é o que une. O dinheiro pode ter uma carga positiva, uma polaridade positiva. Ele pode ser veículo de união. Ele pode ser fluência. Ele é só uma moeda de troca. Quando a gente não tem nada para dar em troca, a gente pode dar o dinheiro. Mas ele é só isso. Ele não é um substituto da vida, ele não é um substituto da comida, nem do lazer. Ele é uma moeda de troca. Para além do dinheiro, a gente pode encontrar fluência e abundância na nossa alimentação. A gente vive num planeta abundante, onde plantando tudo dá. A gente pode viver a experiência da abundância na nossa casa, plantando um tomatinho, plantando um tempero, criando uma galinha, como disse Hugo Teófilo, que eu fiz live essa semana. Traz uma galinha, começa a jogar resto de comida na terra,
e acontece a mágica da vida. Se a gente começar a dar tudo que a gente espera do outro, a gente vai ver também essa mágica da multiplicação, o milagre da multiplicação, que ficou famoso através de Jesus. É só a gente dar amor, dar atenção, dar força, dar cura, que a gente vai sentir tudo isso passando por nós. Colocar nossos dons a serviço, isso é a verdadeira prosperidade. O que é que eu faço com gosto? Dessa maneira, a gente pode limpar toda a negatividade do dinheiro e pode criar novas moedas de troca. Por que que a gente está tão apegado a esse sistema financeiro que a gente herdou? A gente pode criar um mundo de trocas muito mais saudáveis. Agora a gente olha para a quarta parede e é a minha relação comigo, com o meu corpo, com a minha saúde. Como é que eu me alimento de comida, de pensamento, de ação, de sentimento. Se eu como porcaria ainda, por que que eu jogo lixo para dentro de mim? Por que que eu como alguma coisa que não me faz bem? Eu herdei isso. Eu aprendi isso, mas eu posso soltar. Por que que eu estou poluindo meus rios internos? Por que que eu estou destruindo a minha flora intestinal, a minha fauna, toda a minha natureza interna? Por que que eu estou me destruindo com pensamentos tóxicos? Por que eu não limpo? Por que eu não purifico esse sistema que eu herdei e devolvo para a minha ancestralidade essa limpeza? Eu não preciso culpar ninguém. Eu posso só fazer a minha parte. E dar minha contribuição. Já que eu recebi a vida, eu posso dar minha contribuição, fazendo melhor. Retribuindo com uma limpeza desse mundo. Meu mundo interno e o meu mundinho, do que está à minha volta, o que está ao meu alcance. Agora a gente percebe que a gente está dentro dessa caixa e a gente visualiza uma entrada de luz. A gente olha por essa entrada de luz e vê que lá fora tem um universo rico esperando por a gente. A verdadeira riqueza, onde a gente pode se libertar das relações tóxicas, relação tóxica com a profissão, relação tóxica com o dinheiro, relação tóxica com o nosso corpo, com as pessoas. E tem um mundo possível, um mundo muito mais equilibrado. Agora a gente se pergunta se a gente quer sair da caixa para encarar um mundo inteiramente novo. Nesse mundo novo, a gente vai se deparar com fenômenos, a gente vai se deparar com coisas que podem até causar medo, com as forças da natureza, com a magia, com a mágica da vida. A gente não vai ter controle de nada. A gente não vai poder controlar nosso marido, nossa mulher, nosso filho. A gente não pode manipular o outro. E a gente vai ganhar algo muito maior do que isso, do que a manipulação. A gente vai ganhar a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem somos.
Quando a gente para de manipular o outro, a gente não se deixa mais manipular. A gente vai se ocupar só da gente. A gente vai se curar e não vai mais responsabilizar ninguém pelas nossas quedas. Esse é um mundo que exige maturidade. E então, a gente quer sair da nossa zona de conforto, da nossa imaturidade, a gente quer sair dessa caixinha conhecida para ir para um mundo de confiança, de entrega e de serviço ao plano maior. Eu vou deixar essa pergunta com vocês. Sair da caixinha é se atirar num precipício. Mas o que nos aguarda lá embaixo no precipício é um mundo muito mais harmônico. E nessa queda a gente pode sentir nossas asas nascendo também. São as asas da borboleta, que dispensa o controle, que dispensa a manipulação, que dispensa a competição. A gente vai estar integrado dentro da gente, sem depender de relação, nem de emprego, nem de nada. Confiando na vida e confiando em nós mesmos. Rausch, Rausch. Gratidão, amados. Arro. Arro. Vamos sair dessa caixinha, vamos confiar no plano maior, vamos fazer o nosso trabalho interno, que ele irradia. A melhor maneira de ajudar as pessoas é fazer o nosso trabalho interno, é encontrar nossos dons, assumir nossos dons, ter coragem, coração que age. Ai, João fala, essas experiências na live vão mudar meu comportamento junto aos meus agricultores, é isso? Nas tomadas de decisão. Gente, a gente tem que se transformar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, a Luciana falou do pouco que eu ouvi ontem, se eu me curo dos padrões herdados através da ancestralidade, ficou incompleto, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu escutei hoje de manhã, que eu ia trazer isso e tinha me esquecido, é bem importante. A live já está quase 2 horas. A gente está vivendo agora um aspecto, né? A gente vai viver um período de aspecto entre Saturno e Urano. Eu não sou astróloga, mas eu gosto muito de astrologia e eu gosto de escutar, né? Astrólogos muito competentes falando. Então a gente vai entrar num período de aspecto entre Saturno e Urano, que são arquétipos, né? Qual é o arquétipo de Saturno e Urano?
Saturno é a estrutura, é a base, são as instituições. Aliás, foi depois que eu escutei essa previsão que eu tive esse insight dessa meditação. Então, Saturno é a base, é a estrutura, é o que sedimenta, é a caixinha. Saturno é a caixa, é a estrutura. E muitas vezes a gente precisa dessa estrutura, né? Só que Urano é a quebra da estrutura. Então, o que vai acontecer agora, num período mais ou menos longo, é que a gente vai vivenciar muita quebra de estruturas rígidas. Então, quanto mais a gente resistir, como eu estava falando, muito cuidado com as resistências, quanto mais a gente ficar na oposição e não transcender esses opostos e sair da dualidade, mais a gente vai sofrer, porque muita coisa vai quebrar, né? Então, assim, todos esses paradigmas com relação a casamento, por isso, agora eu estou lembrando, por isso que veio esse insight dessa meditação. Então, toda essa convicção com relação ao casamento, a emprego, a trabalho, a relação com o dinheiro, a relação com nós mesmos, essas estruturas engessadas vão ruir. Então, assim, é melhor que a gente amoleça um pouco as nossas convicções, né? Todos nós, e que a gente possa se abrir para receber alguma coisa nova que está chegando e que talvez não seja novo, talvez sejam coisas muito profundas do próprio mistério da vida que a gente ainda não experienciou e não acessou nessa nossa sociedade muito superficial e muito materialista. Então, são conexões muito profundas com a sabedoria da vida que está chegando para a gente acessar e que se a gente continuar identificado com essas estruturas muito rígidas, a gente não consegue receber essas inteligências de um campo mais sutil, né? Inteligências do nosso eu superior, inteligências que nos habitam e que habitam o planeta e que estão querendo emergir agora porque faz parte da evolução do planeta. Eu não sei se vocês sabem, esse é um ecossistema, um grande ecossistema chamado Gaia, né, esse planeta que a gente vive, e esse planeta, esse ecossistema, esse organismo vivo está vivendo uma ascensão, está vivendo uma evolução. Nós fazemos parte desse organismo, mas se nós, como uma célula cancerígena, continuarmos na individualidade e querendo crescer de uma maneira desregrada e destruindo tudo à nossa volta, nós vamos ser extirpados como um câncer. A gente tem sido um câncer para esse corpo, para esse ecossistema chamado Gaia. E esse ecossistema está em ascensão evolutiva. As energias sutis estão precisando se manifestar. É um corpo em evolução. E se a gente não acompanhar essa evolução, a gente vai ficar na densidade. E talvez a gente não consiga se sutilizar se a gente fizer a escolha da densidade. Difícil falar sobre isso, né? Quais astros? Saturno e Urano. A Eulália perguntou. Tem um aspecto de Saturno com Urano muito forte. E que é isso, né? É a quebra das estruturas rígidas, engessadas. Isso tem a ver com a nossa identidade, com o nosso nome, com o nome que a gente herdou de família. Então eu lembro quando eu mudei meu nome, né, a grafia do meu nome, muita gente, nossa, você é conhecida com esse nome, é o nome da família, e a família é tudo, e sua família é maravilhosa. Eu entendia tudo isso, mas nessa hora a minha rebeldia é muito bem-vinda, né? Porque realmente a minha família tem um nome que eu sou apaixonada, né? Liberato, eu sou muito grata à minha família, eu sou apaixonada pela minha família, eu tenho muita gratidão, mas eu tenho um profundo desapego dessas coisas todas, sabe? Assim, ao mesmo tempo que eu honro a minha carreira, que eu honro a minha história, eu tenho um desapego com tudo isso, sabe? Eu tenho um desapego com a carteira de identidade, com essa história. Essa história existe para ser descartada o tempo inteiro, porque eu quero construir uma nova história, né? Essa nova história pode ter a ver com a história que eu já vivi até agora e pode não ter nada a ver.
Então, assim, nós somos multidimensionais. Então, eu quero que a Ingra atriz, a Ingra escritora, conviva com a Ingra terapeuta, com a Ingra xamã, com a Ingra sei lá o quê. Muitas Ingras podem chegar que eu nem conheço ainda. Eu estou aberta para conhecer essas novas Ingras. E eu posso mudar de nome 1000 vezes. Nem acho que nome seja assim uma coisa tão importante, mas nesse caso foi importante porque eu mudei a vibração do meu nome no momento que eu mudei a grafia, né? E podem acontecer outras mudanças estruturais do meu ser. Então, assim, a identidade é ser... isso, Nietzsche traz muito isso, e quando eu soube dessa significação da identidade através de Nietzsche, eu fiquei horrorizada, porque identidade é você ser idêntico a você mesmo. É você ser idêntico a você. Isso é uma repetição, isso é o próprio karma, é a descrição do karma. É você ser idêntico a você. Eu não quero ser idêntica, eu quero me transformar o tempo inteiro. Eu quero que a Ingra de amanhã seja melhor do que a Ingra de ontem. Melhor, não mais perfeita, mas melhor, mais madura, né? Mais livre, mais amorosa, mais confiante, mais potente de se colocar a serviço, mais inteira, menos dependente, menos carente. Então, assim, eu não quero ser idêntica a mim. Eu quero ser diferente do que eu fui ontem, do que eu fui há uma hora atrás, né? Então, essa noção de identidade, isso é bem de Saturno, né? Essa estrutura que nos sustenta. Vamos aprender a se sustentar na leveza, vamos aprender a sustentação de se atirar num precipício e deixar que minha asa me sustente. Vamos entender como é se sustentar no nada, sem rede de proteção. Eu sinto que isso é possível. Não sei o que é que vocês sentem. Gente, a gente está quase 2 horas. Eu vou salvar essa live. Vou sentir como é que vai ser. Se tem alguma pergunta, eu acho que tem, que eu não consegui responder porque não deu tempo. A gente deixa para a próxima live para salvar, tá? Quero agradecer do fundo do meu coração essa roda de cura, essa roda xamânica. Depois de amanhã eu vou fazer outra live. Sexta-feira a gente faz outra sobre constelação, tá bom? Eu acho que vai ser importante. Eu amo vocês. Eu amo essa vida. Eu amo esse sonho. Até já. Um beijo.